Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Nied estava em casa, na França, quando recebeu uma correspondência. Era de um laboratório francês para onde ela tinha enviado amostras de carvão encontradas na Serra da Capivara, no sul do Piauí. Ela leu o resultado e tomou um susto. Ali dizia que uma amostra de carvão que ela mandou para análise tinha 18 mil anos. Se o resultado estivesse certo, a Nied ia ter que contestar uma das mais estabelecidas teorias científicas, a de ocupação humana das Américas. Até ali, acreditava-se que o Homo sapiens tinha chegado à América no máximo há 13 mil anos. Ela passou a mão no telefone, um desses telefones antigos de discar, e ligou para o laboratório para dar uma bronca na pesquisadora responsável. Eu falei com a chefe do laboratório, escuta, você deve ter misturado as minhas amostras, porque na América não tem nada de 18 mil anos, é tudo mais recente. Aí ela disse, não, a amostra é tua. Pronto. A Nied tinha escavado uma das maiores batalhas científicas da história da arqueologia brasileira. Eu sou a Kel Spinelli e você está ouvindo Os Caminhos de Nied Guidon. Esse é o episódio 6, É de Lascar. Em 1978, a Nied e a equipe dela começaram a fazer escavações na Serra da Capivara. No episódio passado, a gente falou sobre como ela tinha convencido a França a criar uma missão arqueológica permanente na Serra da Capivara, depois de apresentar aos franceses a quantidade de tocas com pinturas rupestres, entre outros esqueletos e vestígios arqueológicos, que ela e a equipe estavam encontrando na região. Um dos primeiros sítios escolhidos para a escavação foi o Boqueirão da Pedra Furada. O sítio tem cerca de 1.200 pinturas, num paredão de quase 75 metros de altura e 70 de comprimento. Além de serem muitas, as pinturas têm cores e estilos diferentes, o que indicava uma presença humana diversa e constante entre os seres humanos de milhares de anos atrás. Um dos motivos para conduzir uma escavação aos pés de uma parede com pinturas é a dificuldade de datar as pinturas rupestres diretamente. Uma técnica de datação muito usada pelos arqueólogos e que já existia na época é medir a quantidade de carbono 14 que existe nos vestígios. O carbono 14 é um átomo presente em todos os organismos vegetais e animais. Depois de mortos, os organismos vão perdendo carbono 14 ao longo do tempo. Então, de uma forma genérica, a gente pode dizer que quanto menos carbono, mais antigo é aquele vestígio. Mas isso funciona para medir a idade de ossos, de madeira, conchas, ou seja, de tudo que é orgânico. É difícil encontrar material orgânico numa pintura na rocha. Comecei na pedra furada debaixo das pinturas, porque quando você quer datar as pinturas, você escava debaixo, porque de repente, quando eles estavam pintando, pode ter caído gotas de pintura e tudo. Então, a única maneira de datar as pinturas é esta, né? A Nied resolveu escavar o terreno na frente, tentando encontrar fragmentos de rochas com pinturas enterradas em camadas mais fundas, ou antigas, do solo. Pela datação da camada, ela poderia deduzir a idade da pintura. É o que se chama de datação indireta. Mas, para além das pinturas, a Nied começou a encontrar na escavação muitos outros vestígios de presença humana. Entre eles, uma série de carvões, organizados de uma forma que indicavam que ali tinha sido feita uma fogueira. Foi uma amostra desses carvões que a Nied mandou para a França. Quando ela recebeu de volta a notícia de que ele tinha 18 mil anos, a Nied ainda tinha muita terra para escavar ali no Boqueirão da Pedra Furada, o que significava que ela podia encontrar coisas ainda mais antigas. Aí, então, nós ampliamos a escavação, foi uma escavação imensa, e à medida que ia baixando, então, passou de 18 para 20, para 30, e aí foi aumentando. A Nied já podia prever que muita dor de cabeça ia vir por aí, porque isso significava que ela ia ter que contestar a teoria do povoamento das Américas. Para entender essa teoria, a gente precisa lembrar que os fósseis mais antigos do Homo sapiens foram encontrados na África. Naquela época, o fóssil mais antigo da nossa espécie tinha cerca de 230 mil anos. Recentemente, um novo fóssil surgiu, também na África, de 315 mil anos. Da África, por volta de uns 100 mil anos atrás, o Homo sapiens se espalhou pelo planeta. Os vestígios que foram sendo encontrados
apontam que o Homo sapiens chegou ao Oriente Médio, até a Europa e a Ásia. E aí vem a questão. A pé, o Homo sapiens não ia conseguir atravessar da Ásia até as Américas porque tinha um pedaço de mar no caminho, o Estreito de Bering. O Estreito de Bering é uma faixa de mar que separa o Alasca da Sibéria. Só que na época, o planeta estava muito mais frio. Era a famosa Era do Gelo. O nível do mar baixou 130 metros e ali no Estreito de Bering surgiu um caminho de terra conhecido como Beríngia. A Beríngia emergiu a partir de uns 36 mil anos atrás. Mas no caminho para o continente americano ainda tinha um bloqueio. 2 enormes geleiras estavam unidas e formavam um paredão gigante ali onde é o Canadá. Essa barreira física teria impedido a passagem do Homo sapiens até pelo menos 18 mil anos atrás, quando ela teria começado a degelar. Em 2022, um novo estudo sugeriu que o bloqueio de gelo teria durado mais tempo, até 13,8 mil anos atrás. A tese mais estabelecida naquele momento dizia que o Homo sapiens que chegou das Américas é descendente de asiáticos e veio por esse caminho, a pé e nessa época. Então, descobrir os americanos mais antigos estava meio que no epicentro da arqueologia por aqui. Mas não era exatamente o que a Niede estava querendo fazer, como ela disse para Cristiane Delfina. Quando eu comecei a trabalhar na França, eu era assistente da Annette Ampère. E ela estava procurando o homem mais antigo da América, tanto que ela tinha começado a trabalhar em Minas Gerais, nas cavernas do Lund, porque lá tinha, então, notícias de achados antigos. A gente já ouviu falar aqui da Annette Ampère. Ela era especialista em pinturas rupestres e estudava as pinturas da Lagoa Santa. Lá onde aquele naturalista dinamarquês, o Peter Lund, tinha achado esqueletos de Homo sapiens junto com ossos de animais da megafauna. Na Lagoa Santa, a Madame Ampère encontrou diversos esqueletos, e ela também estudou outros sítios pela América do Sul. Eu, então, quando comecei a trabalhar com ela, eu disse para ela, olha, realmente eu não tenho nenhuma vontade de trabalhar em Minas, eu quero ir no Piauí. O que me interessa não é o mais velho, é as pinturas do Piauí, que eu acho muito bonitas. E, de repente, o Piauí ficou mais velho. A Madame Ampère morreu num acidente aqui no Brasil em 78, depois de inalar gás que vazou de um banheiro de um hotel. As pesquisas na Lagoa Santa ficaram suspensas e aqueles esqueletos que ela tinha encontrado com a equipe ficaram esquecidos por um tempo. Enquanto isso, a Niede seguiu escavando no Piauí, usando aquela técnica de decapagem por níveis naturais, que demora um montão, e encontrando vestígios cada vez mais antigos. Ela ficou quase 10 anos escavando o boqueirão da Pedra Furada. Aí, em 1986, ela publicou os resultados da pesquisa num artigo de 3 páginas na revista Nature, provavelmente a revista científica mais renomada do mundo. Eu gosto de chamar 1986 do ano que nunca termina na vida da Niede Guidon. Se você ouviu o episódio anterior, você vai lembrar que é o mesmo ano em que ela criou a Fundação Museu do Homem Americano, que os moradores dos Abelê começaram a ser indenizados pelas terras deles. E foi também um ano que ela quase morreu picada por abelhas, mas isso a gente vai contar no próximo episódio. O artigo da Nature foi a cereja do bolo da vida da Niede em 86. Aliás, foi mais. Foi o equivalente científico daquela expressão, cutucar a onça com vara curta. Nele, a Niede e a Georgette Delibriat, uma das pioneiras nos estudos de radiocarbono, anunciavam ter encontrado vestígios da ocupação humana na Serra da Capivara de 32 mil anos. A Georgette trabalhava no laboratório que tinha feito as datações. Fico imaginando que pode ter sido para ela aquela ligação furiosa da Niede que abre esse episódio. Na escavação, tinham sido encontrados carvões estruturados em forma de fogueiras e muitas pedras lascadas, indicativas de pedras que foram transformadas por nossos antepassados em ferramentas, para cortar alimentos, caçar, esse tipo de coisa. Na mesma edição da Nature, de junho de 86, Warwick Bray, que era arqueólogo e professor de arqueologia latino-americana em Londres, publicou um comentário respaldando o artigo da Niede, da Georgette, e dizendo que a validade das evidências pareciam, abre aspas, fora de dúvida. A descoberta fez barulho. Chegou até o New York Times, estampando a capa da seção de ciências. Saiu em tudo que foi jornal. Teve gente despencando diretamente do Japão e da Alemanha para fazer reportagens sobre os sítios da Serra da Capivara. Mas enquanto a imprensa recebia a novidade com entusiasmo, a comunidade científica recebia com ceticismo, especialmente o pessoal de Clovis. E não, Clovis não é um cara. É uma cidadezinha nos Estados Unidos, na região leste do estado do Novo México. Em 1926, um artefato de pedra lascada foi encontrado em um sítio próximo de Folsom, no Novo México, colhido junto de um esqueleto de bisão. Alguns anos mais tarde, um outro artefato semelhante surgiu no sítio de Blackwater Draw,
próximo à cidade de Clovis, também no Novo México. Era uma ponta de lança que estava juntinho com as costelas de um mamute. As pontas Clovis começaram a ser encontradas em vários sítios arqueológicos nas décadas seguintes. Elas são super bonitas, são feitas de pedra, finas e pontiagudas. Na base, elas têm uma forma canelada, como uma flauta doce, onde podia ser preso um bastão. Nos sítios pelos Estados Unidos onde as pontas de Clovis foram sendo encontradas, elas eram muito parecidas. E elas todas tinham por volta de uns 13 mil anos. E além disso, quando os arqueólogos escavavam, eles encontravam a cerâmica, encontravam pontas de flecha, depois embaixo eles achavam essas pontas Clovis e depois não tinha mais nada. Esse é o André Strauss, arqueólogo e professor do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Eles formularam a ideia de que os grupos humanos que produziam essas pontas de lança do tipo Clovis teriam sido os primeiros seres humanos a chegar na América. Então, os norte-americanos concluíram que todo mundo na América, inclusive eu e você, éramos descendentes desses primeiros povos de Clovis. A teoria ficou conhecida com o sugestivo nome de Clovis First, que se traduz normalmente para primazia de Clovis, e que, trocando em miúdos, é tipo Clovis em primeiro. A galera dos Estados Unidos é competitiva, e eles tinham acabado de declarar que ganharam a corrida para achar os vestígios humanos mais antigos das Américas. E tem mais. As pontas de Clovis começaram a ser consideradas, lá nos Estados Unidos, uma primeira grande invenção de um norte-americano. Um arqueólogo mais tarde chamou de a Coca-Cola da Idade do Gelo. Isso virou uma espécie de velocidade da luz da arqueologia, uma espécie de limite intransponível cronológico, né? Tudo que fosse mais velho do que 13 mil anos passou a ser sistematicamente rejeitado. Esse é o Bernardo Esteves, jornalista especializado em ciência da revista Piauí e também autor do delicioso livro Admirável Mundo Novo, que fala justamente das teorias de ocupação das Américas. Muitos deles paravam de escavar os sítios depois que eles chegavam no nível de 13 mil, no nível de Clovis, porque eles achavam que não ia ter mais nada embaixo, então para quê? E alguns arqueólogos nessa época eram conhecidos por desacreditar qualquer vestígio anterior a Clovis que aparecesse nas Américas. Em determinado momento, eles chegaram a ganhar o apelido de Polícia de Clovis. A Polícia de Clovis já tinha desacreditado um sítio na Califórnia de 100 mil anos, além de vários outros, com datações mais recentes que os da NIED pelas Américas. Um dos principais argumentos para desacreditar os sítios era questionar a antiguidade do que tinha sido encontrado. O outro era questionar se os vestígios encontrados eram mesmo feitos por seres humanos. E aqui vou fazer um parênteses. Apesar de existir essa denúncia de má vontade dos defensores de Clovis em aceitar os sítios, esses questionamentos, a priori, são todos válidos e importantes. É muito saudável que existam debates até que se chegue a um consenso na comunidade científica. E o fato de existir má vontade também não quer dizer que os sítios que foram descartados eram válidos. No caso da Pedra Furada, as datações antigas nunca foram a principal questão, e sim saber se os vestígios encontrados eram ou não feitos por humanos. Começaram a pipocar artigos de arqueólogos levantando preocupações se os carvões que a NIED encontrou podiam ter sido resultados de uma queimada natural, e de que os seixos que ela encontrou podiam ser apenas lascas de rochas naturais. Seixo é nada mais nada menos que um fragmento pequeno de rocha. Tinha dois problemas com os seixos da NIED. Um é que eles não tinham aquela cara de ferramenta das pontas de Clovis. Na Serra da Capivara as ferramentas são bem mais toscas, elas têm poucas retiradas, poucos lascamentos, enfim, elas não se encaixam muito com o nosso modelo mental do que seria uma ferramenta de pedra, né? E tinha um outro ponto importante. Os seixos eram feitos de quartzo e quartzito, um material abundante também no topo da falésia, acima do boqueirão da Pedra Furada. Então, eles podiam ter caído dali e lascado sozinhos. A NIED, então, trouxe um pesquisador para testar a teoria dela. Ela chamou o italiano Fábio Parenti. No começo de 87, a NIED me fez uma proposta assassina de fazer o doutorado com ela. A NIED tinha dado para o Fábio a opção de escolher entre pesquisar um outro sítio da Serra da Capivara ou testar o famigerado boqueirão da Pedra Furada. Então, o sítio pegava no cerne do problema do povoamento americano. Então, achei isso muito interessante e assim foi. Eu passei 6 anos estudando somente aquele sítio. O principal objetivo do Fábio era entender se os vestígios encontrados no sítio eram antropogênicos, ou seja, feitos por humanos intencionalmente. Ele ampliou a escavação, trabalhando 1 ano direto no sítio. O Fábio conta que ele passou o primeiro mês acampado no próprio sítio. Depois, ele se mudou para a casa de um morador da região.
o morador que a gente já conhece do episódio anterior, o seu Nivaldo. Todo dia a gente ia e voltava, eram 6 quilômetros. E era muito bom, porque na casa dele, na época, não tinha eletricidade. Se podia dormir cedo, que é fundamental para descansar. Não tinha barulho inútil, televisão, essas coisas são o assassinato do pensamento. Fábio estudou exaustivamente as camadas de sedimento do sítio, a sua estratigrafia, e encontrou mais carvões estruturados como fogueiras. Ele também estudou os seixos, tanto os naturais como os que pareciam ser lascados pelo homem. Como ele tinha que testar as possibilidades dos seixos terem despencado da falésia e lascado sozinhos, surgiu até um boato de que o Fábio tinha decidido atirar os seixos lá de cima para fazer esse teste, coisa que ele nunca fez. Não era fácil segurar uma corda em cima do topo da caatinga, enfim, um troço inutilmente arriscado. Eu resolvi medir as pedras que já tinham caído, que o que me interessava é ver os efeitos da queda, não o voo do seixo, né? O Fábio estudou 2.000 desses seixos que tinham caído naturalmente e comparou os lascamentos deles com os que seriam ferramentas. Uma das coisas que o Fábio percebeu é que quando o seixo era lascado naturalmente, ele normalmente era lascado de um lado só e não tinha mais de 3 lascas retiradas. Os seixos que eram considerados ferramentas humanas, muitas vezes tinham 3 ou mais lascamentos, e esses lascamentos eram feitos em sequência, um perto do outro, formando um gume ou uma parte cortante. No caso dos carvões, foram feitas mais de 50 datações por carbono 14 na pedra furada, e as mais antigas passavam de 50.000 anos. Em 93, o Fábio Parente publicou a tese de doutorado dele, que indicava a presença humana não apenas de 36.000 anos, mas de 50.000 anos atrás na região. Aí, para ajudar a convencer os incrédulos, a NIED resolveu organizar em dezembro daquele mesmo ano, 1993, um simpósio na Serra da Capivara, como diz o Bernardo Esteves. Na arqueologia, que é uma ciência em que a interpretação e o convencimento dos pares são elementos importantes assim, da consolidação das verdades, a visita a campo pelos especialistas ainda é um instrumento de validação dos sítios, especialmente os mais controversos, né? E, sobretudo, quando você critica um sítio, se você não visitou o sítio, os escavadores do sítio vão dizer, mas como é que você está dizendo isso se você nem foi lá para ver? Isso desde que a arqueologia se firmou como disciplina científica. Aqui, de novo, o Fábio Parente. Isso foi feito em um monte de sítios no mundo inteiro, né? Aí vem aquelas excursões, pega um belo ônibus, bota todo mundo junto com a ajuda de um pouco de bebida, fica todo mundo amigo, né? Até as pessoas que se detestam. Tudo bem que os arqueólogos estão acostumados a trabalhar em lugar de difícil acesso, mas eu adoro imaginar os gringos todos naquela estrada cheia de vacas, bois e bodes que vai para São Raimundo Nonato. Mas eles foram. Durante os dias que ficaram lá, os intelectuais discutiram o povoamento das Américas e se divertiram com a receptividade do povo de São Raimundo Nonato. O encontro de 4 dias parecia desenhado para dar atenção aos sítios pré-Clovis que estavam enfrentando a descrença da comunidade científica. Entre os arqueólogos norte-americanos que estavam na Serra da Capivara para esse encontro, 3 eram super importantes: o Tom Dillehay, o James Adovasio e o David Meltzer. 2 deles vinham tendo problemas com a polícia de Clovis. O James Adovasio vinha escavando na Pensilvânia o sítio de Meadowcroft Rock Shelter. Numa história até parecida com a da NIED, ele tinha encontrado vestígios de 17.000 anos em 75, sem estar necessariamente procurando por vestígios antigos. O James Adovasio não conseguia que as datações dele, que chegavam a 25.000 anos, fossem aceitas. O Tom Dillehay estava escavando em Monte Verde, no Chile. Lá, ele já tinha uma datação de 33.000 anos, que ele apresentava com cautela, e de 14.600 anos, também não amplamente aceita pela comunidade científica. Também se apresentou no simpósio o Richard McNish, falando dos vestígios encontrados no México, na caverna de Penderro, de até 33.000 anos. Nenhuma data antiga daquele sítio estava sendo aceita. Formalmente, os norte-americanos são gentilíssimos, são pessoas muito educadas, hospitaleiras. Eu gosto muito deles. O Fábio só estava ficando um pouco incomodado, porque as pessoas estavam amando debater o sítio no simpósio, mas não iam avaliar de perto as pedras.
Ele disse no debate que não ia aceitar críticas de quem não fosse ver os exemplares que ele tinha separado. E, sobretudo, o que me impressionou é que nenhum dos norte-americanos, passou muito tempo olhando os artefatos. O único que passou um tempo minimamente decente olhando os artefatos foi um francês. O francês, o Jacques Pellerin, dizia nos debates que depois de avaliar os seixos, achava muito difícil, tinha 1% de chance deles não serem feitos por humanos. Os americanos passaram muito tempo discutindo da possibilidade estatística que fosse ou não fossem trabalhados por gente, mas chegou até um momento que eu perdi a paciência, digo, eu vou parar de fazer esse falatório inútil, venham ver as peças. A gente tinha preparado as peças em várias mesas, mas depois de 20 minutos eles se cansavam de olhar as peças. Um cientista que não observa a realidade já é suspeito. Para mim é assim. O Tom Dillery, nos debates, até reclamou dos americanos estarem sendo acusados de olhar as peças por 15 minutos. Ele disse que alguns deles tinham agendado horário para ver os seixos de novo, com mais calma. Mas até o final dos trabalhos, o clima foi ameno. Sorrisinho para cá, sorrisinho para lá. Dizem que foi uma festa e tal, acolhimento, hospitalidade dos brasileiros, ficam muito felizes e tal, mas não acreditam no que eles veem, não se convencem da antiguidade humana naquele lugar. Mas não deixam muito claro isso durante a visita. Mas quando eles publicam, o artigo é demolidor. A Nied deve ter sentido como uma facada nas costas. Quando o trio Tom, James e David voltaram da Serra da Capivara, eles publicaram um artigo em uma outra revista mega importante, a Antiquity. O artigo saiu um ano depois, em 1994. Os autores diziam que entendiam que as suas críticas podiam ser potencialmente enviesadas, já que 2 deles também eram candidatos pré-Clovis, mas que eles não estavam numa corrida para ver quem achava os vestígios mais antigos. Mas basicamente eles destruíam o sítio, falavam que faltavam ossos, madeira e outros vestígios orgânicos nas camadas mais fundas, criticavam a forma que os níveis de escavação foram delimitados e faziam uma conta estatística para dizer que os seixos de várias lascas podiam ser naturais e que os carvões podiam ser de incêndios, não de fogueiras. Eles também diziam que achavam estranho que, em tanto tempo de ocupação, as ferramentas de pedra lascada não tivessem evoluído. Eu pedi para o locutor Carlos Eduardo Freitas ler os trechos de artigos ou de entrevistas de alguns cientistas que vão aparecer nesse episódio. Obviamente, estamos céticos em relação às alegações de uma presença humana no Pleistoceno na Pedra Furada. E, em nossa opinião, as preocupações levantadas aqui devem ser resolvidas antes que este local potencialmente importante seja aceito, pelo menos por nós. O artigo também listava sugestões de métodos de trabalho que podiam ser adotados para que eles pudessem ser mais convencidos. Irritou muito os pesquisadores, como Fábio Parente, um tom que ele chamou de paternalista e sentencioso. A coisa pouco agradável foi que não fizeram isso abertamente, mas esperaram um tempo para fazer a crítica depois. E o discurso deles era muito abstrato, não vou dizer teórico, porque é uma palavra abusada. Muito abstrato. De fato, repito, eles observaram ao todo, no máximo, meia hora, os artefatos. Não é sério. A resposta da Nied veio num artigo que ela escreveu com a antropóloga francesa Anne-Marie Pessy, que a essa altura já trabalhava com ela na Serra da Capivara. O nome do artigo delas era uma pergunta: leviandade ou falsidade? E ele foi também publicado na Antiquity em junho de 96. Ao longo de 17 páginas, elas refutavam ponto a ponto os americanos, num tom que dava para perceber que acabou a amizade. A atriz Malu Gali lê pra gente. Os comentários são levianos porque são fundamentados em um conhecimento parcial e incorreto. As discussões francas e construtivas deveriam ter sido feitas em loco, perante todos os colegas presentes, e não a posteriori e em huis clos. Em outras palavras, o que a Nied estava dizendo é que discussões honestas são feitas no local, na frente de todo mundo, e não depois e em segredo, a portas fechadas, como eles fizeram. A Nied e a Anne-Marie ainda diziam no artigo que as raízes do ceticismo pareciam nascer de uma convicção subjetiva e não de uma análise de natureza científica, e que teria sido mais proveitoso para a arqueologia americana se eles tivessem dado uma aula prática, em vez daquela aula teórica que foi o artigo da Antiquity. Era meio não me vem explicar como eu faço meu trampo. Depois, para a Folha, ela disse o seguinte: eu tenho uma formação de primeira classe, e não são os meus colegas americanos que vão poder me dar uma lição. O Fábio Parente também publicou a resposta dele, junto com outros autores, na mesma edição da revista.
Foi ali que ele reclamou do tom do artigo dos norte-americanos e ele também respondeu ponto a ponto as questões levantadas. Mas, de qualquer forma, apesar das respostas, estava lançada a dúvida sobre o sítio. Então isso meio que é o prego no caixão do Boqueirão da Pedra Furada, o exame pelos especialistas, né? E o comentário dos norte-americanos meio que provocou a batalha número 2. Lembra que o artigo da Antiquity saiu em dezembro de 94? Em janeiro do ano seguinte, a Folha de São Paulo noticiou a descrença dos americanos. A Folha entrevistou a Nied, que disse que o Fábio estava querendo trazer outros pesquisadores que quisessem escavar o sítio com técnicas mais modernas para tirarem as próprias conclusões independentes deles. Aqui uma explicação. Normalmente não dá para repetir uma escavação. Depois que tudo foi retirado de contexto, não tem muito como voltar atrás. E até por isso, essas críticas ferozes aos métodos de escavação são bem poderosas. Mas alguns sítios, como a Pedra Furada, deixam um muro testemunho, que é um bloco de sítio não escavado que pode ser escavado futuramente. Poucos dias depois, a Nied foi surpreendida por um texto opinativo escrito por Walter Neves e por Eduardo Góes Neves para a seção de cartas da Folha de São Paulo. O Walter Neves é bioantropólogo, professor aposentado do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências da USP. Nessa época, ele estava estudando aqueles esqueletos deixados de lado quando a Madame Ampère morreu em 78. O Walter não tinha ainda publicado os resultados, mas 3 anos depois, a gente ficaria sabendo que um dos esqueletos que ele estudou, batizado de Luzia, tem a idade estimada de 13 mil anos. Luzia é o crânio mais antigo do Brasil, mas também há controvérsia sobre a datação dele. Aliás, a Luzia estava no Museu Nacional quando teve aquele incêndio enorme. Boa parte do crânio foi encontrada e a última notícia que tivemos é que está aguardando restauração. O Eduardo Góes Neves é um dos principais arqueólogos brasileiros em atividade e ele dedica as pesquisas dele à região amazônica com grande sucesso. No texto, o Walter e o Eduardo elogiavam a Folha por ter trazido as questões levantadas pelos norte-americanos e criticavam a Nied. Por omissão da comunidade arqueológica nacional, temos assistido alarmados à ampla divulgação entre a população brasileira e, sobretudo, entre aquela em idade escolar, de que a América foi ocupada há cerca de 50 mil anos. Eles diziam que as evidências apresentadas na Serra da Capivara tinham grande fragilidade e completavam. Causa constrangimento a declaração da professora Guidon a esta folha de que entregará o sítio para escavações independentes com técnicas mais modernas. E aí eles concluíam o texto dizendo que não existem escavações mais ou menos modernas, e sim com rigor metodológico, o que estava longe de ter sido aplicado no Piauí. O clima pesou, principalmente entre a Nied e o Walter. A discussão entre os dois foi rolando de carta em carta que eles mandavam para a Folha de São Paulo. 2 meses depois, em 10 de março, a Nied respondeu aquele primeiro comentário perguntando por que os dois tinham esperado os norte-americanos se pronunciarem para então questionar as pesquisas da Serra da Capivara. Por que os signatários da carta, se estavam tão preocupados com a divulgação de nossas descobertas, não escreveram antes? A Nied se defendia, dizendo que os questionamentos da Antiquity não eram sobre as metodologias dos sítios, apesar de que meio que eram, e que o muro testemunho estava lá para isso mesmo, para ser escavado quando as técnicas evoluíssem. O Walter respondeu no dia 8 de maio, dizendo que ele tinha feito uma leitura diferente daquela que a Nied fez do artigo da Antiquity, e que lhe pareciam ser pontos importantes. Em agosto, a Nied respondeu de novo, dizendo que continuava sendo atacada pelo Walter. Ela aproveitou e mandou pequenos trechos da resposta que ela estava preparando para a Antiquity. O Walter respondeu de novo na mesma coluna, dizendo que finalmente a Nied estava admitindo que críticas metodológicas tinham sido feitas e que ele ia aguardar ansioso o artigo que ela ia publicar como resposta na Antiquity. 2 anos depois, o terceiro round dos debates veio de outro arqueólogo respeitadíssimo, o André Proust. Ele é francês, radicado no Brasil, especialista em materiais líticos e tinha feito parte da escavação da Luzia na equipe da Madame Ampère. O Proust trabalhava na Universidade Federal de Minas Gerais. Ele já vinha expressando reservas ao que estava sendo encontrado na Pedra Furada, mesmo não tendo participado do simpósio em São Raimundo Nonato. Ele até tinha dado uma entrevista para a Folha dizendo que não tinha ido para lá por falta de recursos, mas que achava que os vestígios do sítio podiam ser todos naturais. Em 97, o Proust publicou um texto na revista da USP chamado O Povoamento das Américas Visto do Brasil, uma perspectiva crítica. No artigo, ele falava sobre como não existiam pela América até aquele momento evidências incontestáveis de uma ocupação muito anterior a Clovis.
O artigo era pensado para não arqueólogos e era bem claro e bem sucinto. E ele criticava o que ele chamou de tentativas sistemáticas de apresentar a Pedra Furada como detentora dos vestígios mais antigos das Américas. Aí ele disse: Numa reunião em Brasília, foram apresentadas fotografias de um crânio de criança encontrado em contexto muito antigo. Verificou-se logo que se tratava de um crânio de macaco. Era uma crítica bem feroz. Imagina o descrédito de um arqueólogo apresentando o esqueleto de um macaco dizendo que era de uma criança. O Proust dizia que, com isso, abre aspas, mesmo os achados que mereciam melhor crédito e um exame mais criterioso acabavam sendo colocados, a priori, sob suspeita. A NED respondeu que ia processar o Proust por danos materiais e que ele tinha publicado esse artigo por motivos pessoais. E ela, de fato, registrou um processo pedindo indenização e dizendo que jamais tinha participado da reunião que ele mencionou. Em março de 2000, a NED deu uma entrevista para a Folha de São Paulo e ela disse: Eu só fiz isso porque assim ele gasta dinheiro com advogado, para aprender a parar de falar besteira. Quando saiu a matéria, a NED já tinha desistido do processo. Mas as tretas arqueológicas da Pedra Furada nunca mais saíram da pauta. Na entrevista que a NED deu para o Roda Viva, da TV Cultura, em 2003, o jornalista Paulo Marcum comparou essa disputa com um jogo de futebol. Mas por que isso parece São Paulo e Corinthians? Fica uma confusão que cada vez que se vê um arqueólogo, e a gente vê isso pela cobertura dos jornais, exatamente. Não precisa nem ser arqueólogo para saber. Assim, só falta sair tiro. Sim, mas isso isso é só aqui na América. Isso é só aqui na América. Por exemplo, quando eu estudei arqueologia em Paris, o que me ensinaram sobre a arqueologia da França é completamente diferente de hoje. E tudo isso mudou. Simplesmente, nós temos que pensar que uma teoria... O que é uma teoria? É uma tentativa de explicar dados. Se os dados mudam, a teoria tem que mudar. E isso é que não sei por que houve assim, um saudosismo e ficaram todos assim grudados nessa teoria. Uma das coisas que a NED tinha que responder sempre era a seguinte: mas se o Homo sapiens está aqui na América há 50 mil anos e ele surgiu na África, como que ele chegou até aqui? Nada impede que a gente pense que o Homo pode ter vindo para a América por Bering, ele pode ter vindo pelas correntes das Aleutas, porque houve momentos em que o mar esteve até 150 metros abaixo do nível atual. Então havia muito mais ilhas. Existem passagens pelo Pacífico, da Austrália para cá, que são de mar não muito profundo e que, com um mar mais baixo, teriam mais ilhas. Portanto, nada impede que tenha chegado por esses caminhos pelo Pacífico e nada impede que tenha vindo também da África do Sul, da região dos Açores, onde existem correntes que vêm bater aqui no Brasil. Quer dizer, nada impede que o homem tenha vindo por todos esses caminhos. O importante é preservar os sítios e, mais ainda, escavá-los. O Walter Neves disse para a Folha de São Paulo que essa ideia que ela propunha de ocupação por via marítima não passava de pirotecnia arqueológica. Aqui vale uma distinção para quem conhece um pouco da história da Luzia, aquele esqueleto escavado pela equipe da Madame Emperrer, que depois foi estudado pelo Walter Neves. Fazendo comparações entre outros crânios e o da Luzia, o Walter propôs que a população das Américas teria 2 componentes biológicos, ou seja, não seria só descendente dos povos asiáticos, que seria também descendente, talvez, dos povos africanos. Isso não quer dizer que ele aceitasse a hipótese desses Homo sapiens terem vindo de barco direto da África. Ele acreditava que tinham vindo 2 populações sucessivas lá pela Beríndia. E a NED nunca publicou nada que pudesse dar respaldo à tese da vinda do Homo sapiens de barco. De qualquer forma, o que me parece sempre pelas declarações dela é que ela queria dizer para a galera abrir a cabeça porque podiam ter tido outras rotas de ocupação. Em 97, essas tretas começaram a dar uma trégua. Lembra do Tom Dillehay, um dos críticos da Pedra Furada? Lembra que ele coordenava uma escavação em Monte Verde que tinha datação de pelo menos 14.600 anos? Lá em Monte Verde, o sítio tinha uma enorme variedade de vestígios de ocupação humana, de pedra, de madeira, carvões de fogueira, plantas usadas como alimentos ou remédios e até pedaços de um acampamento. O sítio tinha sido considerado inconclusivo, mesmo assim. Mas ele seguiu escavando, publicou uma análise enorme e chamou um time para ir lá visitar. A maioria dos que foram eram norte-americanos, e nesse caso, eles foram todos convencidos. Eles anunciaram o consenso sobre a datação do sítio, a de 14.600 anos, no mês seguinte. Estava oficialmente declarada a morte da primazia de Clovis. Mais tarde, o Tom Dillehay publicou um livro sobre o povoamento das Américas.
No livro, ele conta como, até os anos 70, tudo que saía da lógica da primazia de Clovis era desacreditado pelos Estados Unidos. As pesquisas eram chamadas de ruins, os pesquisadores chamados de doidos. Foi ele quem disse que a teoria de Clovis era como a Coca-Cola da pré-história. O arremesso instantâneo de opinião se tornou uma espécie de esporte no estudo dos primeiros americanos. Um esporte que revela nossa compreensão arbitrária de sítios pouco conhecidos e do povoamento das Américas. Depois disso, outras hipóteses ganharam força. Uma das principais é a de que os humanos, no lugar de terem vindo a pé para o continente pela Beríngia, podem ter vindo descendo de barco pela costa do Pacífico, num tipo de navegação que se chama navegação de cabotagem. É uma navegação que é feita sem perder a costa de vista, parando nas ilhas pelo caminho. Afinal, agora já se aceitava que o Homo sapiens teria entrado nas Américas antes do caminho ter ficado livre, ali na Beríngia. Ainda em 97, a equipe da Nied na Serra da Capivara encontrou um fóssil, que ganhou o apelido de Zuzu, em um pequeno abrigo chamado Toca dos Coqueiros. Zuzu tem cerca de 9.600 anos. A Nied decidiu chamar um antigo arqui-inimigo para estudar o esqueleto, o Walter Neves. Ele aproveitou a experiência para conhecer de perto as pedras lascadas da Serra da Capivara. Em 2007, o Walter e a Nied assinaram juntos um artigo sobre Zuzu. Alguns anos mais tarde, em entrevista à revista Pesquisa da FAPESP, em maio de 2012, o Walter disse: "Saí 99,9% convencido do fato de que houve ali uma ocupação humana com mais de 30 mil anos, mas tenho esse 0,1% de dúvida que é muito significativo." A essa altura, as pesquisas na Serra da Capivara já estavam contando com o respaldo de um outro especialista francês, o Éric Boédat. O Boédat é um dos maiores especialistas em pedras lascadas no mundo. Ele foi até a Serra da Capivara e analisou de novo os seixos encontrados na Pedra Furada. O Boédat disse para o Bernardo Esteves que se é difícil para a gente ver que aquelas pedras lascadas são ferramentas, para ele, diferenciar seixos lascados naturalmente daqueles que foram lascados para serem usados como ferramentas é tão claro quanto enxergar uma caneta num prato de macarrão. Em dezembro de 2005, o Boédat defendeu em Paris, junto com o arqueólogo brasileiro Emílio Fogaça, que as pedras lascadas da Capivara foram feitas por seres humanos e que tinham datação entre 33 e 58 mil anos. Na Folha, a primeira frase da reportagem sobre a defesa do Boédat, de 20 de dezembro de 2006, era a seguinte: a arqueóloga Nied Guidon riu por último. Ligaram para o Walter Neves, que àquela altura disse que a Nied merecia os louros e que a evidência era incontestável. Naquela entrevista para a revista Pesquisa, da FAPESP, ele disse o seguinte: "Eu e a Nied fomos inimigos mortais por 20 anos. Uns anos atrás, a gente fumou o cachimbo da paz." O Éric Boédat estabeleceu uma missão arqueológica francesa no Piauí e abriu novas escavações na Serra da Capivara. Em 2013, a equipe do Boédat publicou que tinham encontrado pedras lascadas feitas por humanos de 22 mil anos na Toca da Tirapeia. A diferença nesse caso é que a Toca da Tirapeia não tem pedras de quartzo numa falésia acima dela. Isso indica que as pedras lascadas encontradas teriam sido transportadas até ali por quem as fez. Depois desse artigo, o Tom Dillehay até publicou um comentário na Antiquity. A Antiquity é aquela mesma revista onde ele tinha publicado com os outros 2 norte-americanos aquela primeira crítica esmagadora à Serra da Capivara. Ainda um pouco reticente, ele falou que estava mais aberto à possibilidade de as pedras lascadas serem mesmo ferramentas. As descobertas da equipe do Boédat também mudaram a postura de um outro arqueólogo que tinha se desentendido com a Nied, o André Proust. O Proust lançou em 2019 uma edição atualizada do livro dele, o Arqueologia Brasileira. No livro, o Proust diz: "Os achados da Toca da Tirapeia parecem demonstrativos de uma presença humana há mais de 20 mil anos." E com tudo isso, não há consenso internacional sobre as datas encontradas na Toca da Tirapeia. Falando com Bernardo Esteves, o Boédat disse que se esses resultados tivessem sido encontrados no Alasca, eles teriam sido aceitos, sem sombra de dúvida. O problema, para ele, segue sendo o imperialismo científico. Em 2011, a Gisele Felice, que é geóloga brasileira, parte da missão francesa no Piauí, conduziu escavações ao redor do boqueirão da Pedra Furada. Ela abriu 8 trincheiras em direções diferentes. A ideia, de novo, era testar se os carvões encontrados pela Nied podiam não ter sido carvões de fogueiras, e sim de uma queimada.
O que a gente acabou encontrando foi um sítio antigo com datações aí de 18 mil anos, um sítio a céu aberto, próximo do Boqueirão da Pedra Furada. Esse sítio que tem essa ocupação humana há mais de 18 mil anos continua sendo estudado até hoje. Ou seja, a Gisele não encontrou carvões de queimadas, mas encontrou novos carvões que pareciam ser de fogueiras intencionais e mais pedras lascadas. Recentemente, a equipe da Serra da Capivara também teve que se defender de uma outra concorrência improvável para o debate na Pedra Furada: os macacos. O Fábio Parente é quem foi responsável por esse novo estudo. Hoje, os grandes protagonistas do debate são os outros primatas, né? Os ditos macacos, né? Os sapajus, esses primatas americanos, os quais movimentam o material e, sobretudo, batem. Naquele simpósio lá na Serra da Capivara, a Niede chegou a dizer que enquanto ela e o Fábio escavavam a Pedra Furada, tinham os macacos atacando pedras neles lá de cima da falésia. Mas naquela época, ela já disse que as pedras não cairiam no lugar onde fica o sítio. Mais recentemente ficou comprovado que os macacos lascam pedras para cavar o solo, procurando comida. Eles também batem pedras umas nas outras para chamar a atenção uns dos outros. Essas batidas geram lascas afiadas que poderiam se confundir com ferramentas feitas pelo homem. O que nós fizemos, publicamos uma robusta análise estatística em 2018 e que demonstrou que uma boa parte do material que eu analisei para o doutorado não tem explicação possível como o lascamento involuntário de outros primatas não humanos. As conclusões do estudo liderado pelo Fábio é que as pedras que seriam ferramentas humanas eram mais pesadas e que existe uma diferença grande nos ângulos de lascamento e na quantidade de lascamento dos seixos. Mas os autores do artigo reconheceram que parte dos artefatos escavados no Boqueirão podiam ser confundidos sim com os seixos dos macacos prego. Nesses anos todos de pesquisa na Serra da Capivara, já foram publicados vestígios anteriores a Clovis em 8 sítios. Já se encontrou um esqueleto de um indivíduo que teria 23 mil anos de idade. Mas a datação do esqueleto foi obtida de forma indireta, a partir do dente de um animal, tipo um cervo, que estava junto dos ossos. Também se datou uma pintura de mais de 30 mil anos na Toca do Serrote da Bastiana por uma técnica que se chama termoluminescência. É uma técnica que mede quanto tempo passou desde que um material determinado, de estrutura cristalina, foi exposto ao calor ou à luz pela última vez. No caso da Toca da Bastiana, a técnica foi usada sobre um mineral, a calcita, que estava sobre as pinturas rupestres. Essas datas indiretas são especialmente contestadas. No livro da Anne-Marie Pessy, ela considera datações de pinturas rupestres mais aceitas na Serra da Capivara, indo de 3 a 12 mil anos. A termoluminescência também foi responsável pela data mais incrivelmente polêmica da Pedra Furada. No começo dos anos 90, foram datados por termoluminescência uns seixos avermelhados pela ação do fogo, que os arqueólogos acreditam que podem ter sido usados para organizar fogueiras. A datação deu 100 mil anos. Foi publicada em 2003 na revista Quaternary Science Reviews por Niede e colegas franceses. Na revista, a equipe foi cautelosa sobre esses resultados, até porque 100 mil anos é a data aceita para a saída do homem da África. Mas no Museu do Homem Americano, o primeiro que a Niede inaugurou na Serra da Capivara, está escrito, entre aspas, tudo indica que a região da Serra da Capivara foi povoada a partir de tempos muito recuados que beiram os 100 mil anos. Se você visitar a Serra da Capivara hoje, qualquer guia que te leve a conhecer o Boqueirão da Pedra Furada vai dizer que o Homo sapiens estava no Piauí há pelo menos 50 mil anos, geralmente sem mencionar as dúvidas e os questionamentos sobre essas datas. Mas no mundo acadêmico, a geração que agora está à frente dessas pesquisas segue levando o debate adiante, como a Gisele, que continua trabalhando lá na Serra da Capivara. No Brasil, nós ainda temos um sítio extremamente importante, que é Santa Helena, no Mato Grosso, que a Águida Vialô, o Denis Vialô e mais a equipe deles trabalharam anos, né? O sítio ainda é pesquisado, que tem cronologias de 25 mil anos, que também são anteriores a Clovis. A Águida Vialô é aquela jovem arqueóloga que acompanhou a Niede e a Silvia na primeira viagem para a Serra da Capivara, lembra dela? Ela se casou com o francês Denis Vialô e eles começaram as pesquisas deles em Santa Helena. Tem Monte Verde no Chile, tem Calico no Canadá, tem Valsequilho, tem Cactus Hill, tem vários outros sítios arqueológicos na América com cronologias anteriores a Clovis. Então, é óbvio
que o Estreito de Bering e a Beringia foram, sim, uma ponte de deslocamento, formaram uma ponte. A Beringia é uma ponte biogeográfica de deslocamento para os grupos humanos em períodos de 20 mil anos, em períodos de glaciação, mas não é o único caminho de deslocamento, nem um único período. Agora já se aceita amplamente uma ocupação anterior a Clovis pelas Américas, mas uma ocupação que o André Strauss chama de pré-clovizinho. É correto afirmar que o paradigma Clovis First caiu por terra. Só que o que isso não implica é que isso leva à aceitação dos sítios muito antigos. Porque a gente tem que separar o pré-clovizinho do pré-clovizão. O que é o pré-clovizinho? São sítios imediatamente mais antigos do que Clovis. Um pouquinho mais antigos, 500, 1000 anos. Talvez o primeiro seja Monte Verde, né? No Chile, que foi escavado por um americano e que eu acho que sim, teve um componente geopolítico que, por ser um americano, homem, rico, poderoso, não sei o quê, ajudou a sua aceitação. Alguns colegas aqui no Brasil usam isso para falar assim, viu só, o paradigma Clovis First caiu, então quer dizer que sítios como Serra da Capivara, Santa Helena, Arroio Vizcaíno agora são aceitos. Não, esses sítios continuam não sendo aceitos, porque eles são pré-clovizão, ou usando a nomenclatura mais adequada, eles são sítios anteriores ao último máximo glacial. Por falar nisso, aquele outro dos norte-americanos que tinha um sítio pré-Clovis debatido, o James Adovazio, segue sem ter as datações dele amplamente aceitas. E uma área nova da arqueologia, a arqueogenética, está contribuindo para colocar mais lenha nessa fogueira, ou nesse incêndio natural. A arqueogenética tem sequenciado o DNA de esqueletos e comparado esse DNA com o de populações indígenas vivas. Tem um monte de senões a se considerar nessa comparação, sendo um deles ético. Vale você depois pesquisar sobre as formas de obtenção dessas amostras de sangue de pessoas indígenas que estão sendo usadas nesses estudos. De qualquer forma, até o momento, não tem evidências genéticas que corroborem a tese de que duas populações distintas povoaram as Américas. Por exemplo, uma vinda pela Beríngia e outra de barco direto da África ou da Ásia, ou uma vinda pela Beríngia e outra pela Beríngia também, só que muito tempo antes. O que os dados genéticos mostram de maneira bastante consistente é que todas as populações nativas americanas subárticas, eu não vou detalhar porquê, mas só por uma questão de correção técnica falar subárticas, elas compartilham uma única população ancestral. Então, isso quer dizer que todos os grupos ameríndios vivos, estou primeiro falando dos grupos nativos atuais, dos Andes, do Brasil, da Patagônia, do México, todos esses grupos, as análises genéticas indicam que compartilham uma única população ancestral que chegou na América não mais do que 16 mil anos atrás. Eu, pessoalmente, acho muito improvável que a resposta para esse debate venha da Serra da Capivara, porque está lá desde a década de 70. Se existir uma ocupação humana muito antiga da América, a gente vai precisar de uma evidência equivalente àquela de Folsom, na década de 20 nos Estados Unidos, ou seja, uma evidência incontestável, né, que não vai deixar espaço para discussão. Os cientistas dizem que hoje a gente tem menos certeza de como foi a ocupação das Américas do que a gente tinha antes. Eu e você, a gente pode apenas pegar a pipoca e ir assistindo os debates. Mas o que me deixa mais perplexa é que essa discussão em torno da questão da ocupação das Américas, às vezes, é tudo que se ouve falar da Agnès Guidon. Como se a vida dela tivesse sido dedicada a provar que o homem mais antigo estava lá no Piauí. O que nos interessa é a pesquisa. Se fosse uma pintura de 2000 anos, eu estaria lá do mesmo jeito, porque é a mesma importância. Mais que isso, em outras palavras, a gente pode dizer que a Niede, digamos assim, tinha mais o que fazer. Porque além dessas questões científicas, ela estava lidando com a fundação do parque, as ameaças de morte e as dificuldades de pesquisa no meio de desfiladeiros. Naquele simpósio na Serra da Capivara, o Fábio Parente disse nos debates que ele já tinha visto a Niede ficar brava com o sítio da Pedra Furada, que estava tirando o tempo dela de se dedicar à região. Como ele diz aqui. Bom, veja, na época a Niede já estava visando mais amplo do que a simples academia, né? Ela estava cuidando do essencial, ou seja, a relação com a população. A Niede me fez um grande charme quando ela, em Paris, a primeira vez que eu falei com ela, não me falou logo de arqueologia, me falou da situação humana, econômica das pessoas da região. Achei isso maravilhoso. Nos episódios finais da nossa série, você vai saber como a Niede decidiu trocar definitivamente Paris por São Raimundo Nonato, nos anos 90, onde ela criou onças em casa, instalou guaritas só com mulheres, além de escolas, oficinas de cerâmica, museus e uma faculdade de arqueologia. Coisas que fizeram o antigo arqui-inimigo da Niede, o Walter Neves,
escreveu o seguinte na introdução do livro O Paraíso é no Piauí, da Solange Bastos. Desconheço qualquer outro projeto arqueológico desenvolvido no mundo que tenha trazido um impacto social tão positivo para aqueles que habitavam e ainda habitam áreas arqueológicas importantes e exploradas. Você vai entender também as crises financeiras que quase provocaram o fechamento do Parque Nacional Serra da Capivara e a insistente tentativa da Aniede em conseguir inaugurar um aeroporto em São Raimundo Nonato. Sim, um aeroporto no sertão. Talvez a mais ambiciosa de todas as ideias da Aniede Guidon. Eu te espero. Eu sou a Kel Spinelli, criadora, roteirista e apresentadora desse podcast. A produção é do B9, com apoio do Instituto Serra Pilheiro. O Alexandre Potashev faz comigo a direção criativa e a Giovana Romano está na equipe de roteiro. O Telro Preste é mentor desse projeto pelo Instituto Serra Pilheira. A pesquisa é do Fábio Siqueira. A trilha sonora é composta por Felipe Consolini. A edição e a finalização do áudio são do Gabriel Pimentel. A identidade visual é da Vanessa Gasparini. Nesse episódio, usamos entrevistas dadas por Aniede Guidon para Cristiane Delfina para o documentário A Mulher Original e uma entrevista dada por Aniede para a atriz Malu Gali. Malu também leu trechos de entrevistas dadas por Aniede Guidon e Carlos Eduardo Freitas leu trechos de artigos científicos e entrevistas de Tom Dillehay, Walter Neves e André Prus. Assina o nosso feed para não perder nenhum episódio e procura pela gente no site do B9. É www.b9.com.br/podcasts. Até a próxima!